boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar, né? Eu não gosto muito de falar que a gente está dando estudo, na verdade estamos aprendendo juntos, né? A gente está na caminhada para aprender juntos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Nós trouxemos na nossa apresentação de hoje algumas imagens que vão ajudar a ilustrar, porque assim, a passagem do bom samaritano é uma passagem bastante conhecida, né? Muitas pessoas no meio espírita e até não espírita conhecem, conversam, têm noção dessa passagem. Então, além da passagem que a gente vai, claro, comentar, apresentar, a gente resolveu ilustrar, conhecer os locais onde ela aconteceu, conhecer os personagens que fazem parte dessa passagem, por que Jesus utilizou esses personagens e não outros? Por que a escolha dos personagens dessa parábola? Porque Jesus, quando ele falava em parábolas, ele tinha sempre um significado mais profundo. Além do que ele estava falando, sempre tinha uma lição por baixo, né, nas entrelinhas do que ele queria demonstrar. E é isso que a gente vai tentar trazer um pouquinho nessa noite. A parábola do bom samaritano, ela trata, né, ela está presente na Bíblia, na passagem de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, e nós também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 15, que trata, fora da caridade não há salvação. Todos nós, acredito que todos nós ficamos tocados pelo vídeo que foi passado no início, e nada mais é do que reforçado o que a gente está falando neste momento. Fora da caridade não há salvação, né? O que precisa o espírito para se salvar? Mais do que salvar, né? Porque às vezes a ideia de salvação apregoada, principalmente nas últimas décadas, né? Salvação, eu aceito Jesus em minha vida, estou salvo, mas não basta você aceitar Jesus em sua vida. O que nos leva para um caminho de salvação e de evolução são as nossas atitudes. É o nosso processo evolutivo, é quem queremos ser e quem queremos que o nosso mundo seja. Porque não somos só nós, né? Nós vivemos em sociedade, então a nossa evolução não acontece sozinha, acontece junto com o mundo que a gente está inserido. Bem, a gente vai deixar a imagem dos personagens, mas a gente já vai propriamente entrar na parábola para a gente poder conhecer um pouquinho e entender como que aconteceu. Havia um doutor da lei, que era o quê? Era uma figura de uma pessoa muito conhecedora, com uma sabedoria das escrituras muito grande. Dados religiosos, né? Vamos trazer para a nossa época, vamos pegar na igreja católica o padre, né? Na igreja protestante o pastor, seria uma figura referenciada por aqueles que seguiam determinada linha religiosa. No caso ali, os judeus, né, os hebreus que faziam parte lá da Judéia, eles seguiam o que os doutores da lei traziam interpretava a lei, né, as escrituras divinas para eles, e para o que o doutor da lei falava para eles era lei, porque ele representava ele era o representante de Deus na Terra. É como se ele fosse escolhido, os doutores da lei tivessem sido escolhidos para poder interpretar aquela escritura e passar para aquele povo. Essa era a visão que havia na época. Só que, claro, como todos nós somos falhos, estamos no planeta de provas e expiações, o doutor da lei não era perfeito. Nós somos perfectíveis, mas ele não era perfeito. E aí ele vai ter a visão dele de interpretação dessa escritura. E nessa visão que ele tem, ele vira para Jesus e ele tenta Jesus
através de uma argumentação, através de perguntas. E ele começa colocando para Jesus, né? O que é preciso para poder conseguir a vida eterna? E aí Jesus coloca para ele: o que está nas Escrituras? O que está na lei? Como você lê? E aí ele responde, né? Traz uma passagem da Escritura para Jesus, falando aquilo que já é de nosso conhecimento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus coloca para ele: sim, está certo. E aí ele, não satisfeito no que Jesus coloca para ele, ele persiste na colocação para Jesus: tá, e quem é meu próximo? E aí começa a parábola do bom samaritano. É nesse ponto que Jesus não entra na argumentação, né? Nós que somos espíritas, né? Jesus tinha aquele brilhantismo de não entrar na vibração do irmão, porque de repente nós, réis mortais, né, ficaria ali: não, como é que você está perguntando isso? Você não sabe, né? Jesus não cedia aos apelos terrenos, né, da divindade dele, e ele traz essa maravilha que é a parábola do bom samaritano. E aí ele começa a explicar, né, a descrever. A parábola é uma história, e Jesus começa a contar para ele que ia um homem no caminho de Jerusalém para Jericó, e esse homem, nesse caminho, ele se vê atacado por assaltantes, né, por humilhantes ali no caminho, pessoas que em dificuldade, né, na verdade, que a gente sabe que, na verdade, a gente fala assim: meliantes, né, irmãos em dificuldade. Irmãos em dificuldade que atacaram aquele companheiro que ali passava e o deixou num estado de quase morto, com muitas feridas. E ali, caído no chão, começam a passar pessoas, porque esse caminho, como a gente vai mostrar para vocês, o caminho de Jerusalém para Jericó era uma rota comercial, e também era o caminho em que as pessoas de Jericó iam para Jerusalém, também ao templo, para orar, né, que é o templo que provém de Salomão, que é o templo onde aconteciam as orações, era em Jerusalém. Então, tanto pessoas de Jericó se deslocavam para ir nos eventos de Jerusalém, quanto pessoas em Jerusalém, até de alto poder aquisitivo, residiam em Jericó. Porque Jericó era uma cidade conhecida por muitos atrativos, fontes naturais, oásis, casas de poder, né, mansões, e muitas pessoas, até da elite que residiam em Jerusalém, vinham para Jericó. Então era um caminho bem movimentado, mas ao mesmo tempo perigoso. Eram pequenos caminhos na montanha, como nós vamos ver. Então não era seguro, havia uma rota mais segura, mais extensa, mas ali, aquele jeito que nós mesmos damos, né, o atalho de chegar mais rápido, ou no setor de comércio ou em casa, as pessoas utilizavam aquele caminho. O nosso irmão estava caído, semi-morto, cheio de feridas. A primeira pessoa que passa e o vê é um sacerdote. O sacerdote, ele é o representante religioso diante dos cultos que se eram apresentados. Dominava as escrituras sagradas e tudo aquilo que Jesus começou conversando, o amor ao próximo. O que o sacerdote faz? Ele vê, passa ao longe. Até algumas especulações falam assim: mas ele passou ao longe porque ele não queria tocar, porque se um judeu, um hebreu religioso tocasse alguém morto, dizia-se que aquele judeu ficou impuro, então ele não poderia cultuar. Só que isso é uma especulação, porque ele não sabia se estava morto. Ele se aproximou pelo menos para olhar, para ver se o irmão respirava.
Ele passou longe, com os motivos dele. E aí vem o segundo irmão. Um detalhe importante. O sacerdote estava indo para Jericó. O que à época subtendia que ele já tinha feito as obrigações religiosas dele em Jerusalém e estava voltando para casa. Então não havia pressa de você voltar para casa, dada que as suas obrigações já teriam sido cumpridas. Seguido, vem um levita. O levita, ele era o auxiliar do sacerdote. Ele funcionava como? Em tarefas comuns do templo, distribuição de atividades, né? Hoje, até nas igrejas protestantes, tem pessoas que chamam os companheiros lá, os músicos, de levitas, né? Pessoas que trabalham em várias tarefas, em algumas igrejas, são chamados de levitas por conta disso. E aí vem um levita, também conhecedor das Escrituras e do que Deus propunha para nós. E ele também faz tal qual o sacerdote, passa ao lado e não socorre o nosso irmão. E aí, por fim, vem o nosso companheiro samaritano. Mas por que então Jesus utiliza a figura do samaritano? É ele que vai socorrer esse irmão. O samaritano, havia um certo desconforto entre os judeus, né, os que provinham da Judéia, e os samaritanos. Eles se tornaram uma tribo meio que à parte, separada, com outros tipos de culto que os judeus não aceitavam. Eles não iam para os eventos em Jerusalém, eles não aceitavam ir para o templo de Jerusalém. Eles tinham um templo próprio deles lá no Monte Gerizim, que a gente vai mostrar. Eles só seguiam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Torá dos samaritanos só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia. Acho que separou aqui, ó. Peraí. Aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa era a Torá dos samaritanos. E fora que, assim, pelas invasões, pelos povos que passaram na Samaria, por isso que eles são samaritanos, que eles são provenientes da Samaria, que é um local, além da diferença de cultos, eles tinham influência de povos babilônicos, persas, que não necessariamente os costumes deles eram aceitos pelos judeus. Então eles eram vistos como um povo mestiço, sem fé e impuro. Essa era a visão que os judeus tinham deles. Por que Jesus usa então o samaritano? Esse samaritano socorre o companheiro que está no chão. Ele chega, ele vê, muito provavelmente pela passagem bíblica e pelos estudos que nós fizemos, ele estava em viagem, porque ali não era um caminho normal do samaritano estar passando sempre por ali. Então ele estava preparado com materiais de viagem e ele socorre o irmão. Ele coloca vinho, que é para tentar, né, higienizar as feridas desse irmão. Depois ele passa azeite, que é para poder ajudar ali a umedecer, né, a tratar, porque era a forma de tratar as feridas naquela época. Ele pega esse companheiro, ele não sabia a religião desse companheiro. Ele sabia se o companheiro era judeu? Não. Ele sabia se era samaritano? Não. Na passagem, Jesus não coloca isso, propositalmente. É a pessoa que estava passando. Um certo homem estava passando. Não se relata. Então, será que se o judeu visse o samaritano e reconhecesse que é samaritano, será que ele faria o mesmo? Isso já é uma das reflexões que fica na parábola.
Ele pega esse irmão que ele passou o vinho, que ele passou o azeite, ele coloca o irmão no cavalo dele. Porque, né, poderia chegar e falar assim, não, ops, coloca no seu cavalo aí que eu tô com pressa que eu vou embora. Mas ele colocou no cavalo dele, ele não passou a tarefa dele para outra pessoa fazer por ele. Ele coloca no cavalo dele, ele leva esse companheiro até uma hospedaria, e não satisfeito em levar o companheiro até a hospedaria para que ele, né, não fique ao relento, não fique desprotegido, ele continua o tratamento do companheiro lá, e ele combina, como ele tinha que ir embora no dia seguinte, ele se preocupa com a recuperação nos próximos dias desse companheiro. Não bastou ele iniciar o tratamento e deixar ele protegido na hospedaria. Ele combina com o dono da hospedaria, ele paga a noite, né, o pernoite deles, e ele ainda deixa ainda o valor de 2 denários, que a gente vai apresentar para vocês hoje o que é o denário. Ele deixa lá 2 denários para poder manter aquele companheiro ali sendo tratado. E combina com o dono da hospedagem, falando o seguinte: fique o tempo que for preciso, depois acertarei contigo. O que isso demonstra, gente? Confiança. O dono da hospedaria poderia não aceitar. Então a gente vê um ato de compaixão do samaritano e um ato também de confiança e compaixão do dono da hospedaria. Porque ele poderia falar assim, que garantias eu tenho que esse samaritano vai voltar aqui e vai acertar comigo? E que necessidade ele poderia ter dele, enquanto dono de uma hospedaria, tratar dessa pessoa que continuava convalescendo? O anonimato do bem, que tem a ver com o nosso vídeo. O anonimato do bem. O bem que não vemos, mas que acontece. A gente vai passar um pouquinho para apresentar um pouco do cenário, a gente vai conversar mais um tantinho. Nós trouxemos para poder ilustrar, para a gente poder entender que cenário é esse que Jesus quis reportar. Ele tinha um motivo para escolher o lugar. Então, Jerusalém, ele é baseado em montes, montanhas, ele tem áreas altas. Aqui a gente trouxe que o caminho de Jerusalém para Jericó são aproximadamente 27 quilômetros. É longe, gente. É longe. É o quê? Da minha casa do Cachito para Araçatiba, Vitor, dá o quê? 4 quilômetros? Dá 4 quilômetros, então. Daqui de casa para onde? Até Tribobó. Tribobó, né? Tribobó até aqui no Flamengo são 30 quilômetros. Então, O gente, início da rodovia que vem para cá... para a gente poder mensurar em termos de distância, daqui para quase Tribobó, vamos dizer pouco, né? É ali na entrada, na primeira entrada, porque de lá para cá tem Né? alguns quilômetros. 27 quilômetros, então não era qualquer caminho, era o caminho, era distante. Então, por isso, até muitas vezes, se esse aqui eram 27 quilômetros, o caminho que se fazia por fora era maior. Então, eles escolhiam os 27 quilômetros. Outra coisa importante que eu não falei: os judeus, eles não passavam pela Samaria. Quando eles tinham que ir para as cidades vizinhas, né? Acho que para Galiléia e para outras cidades que eram após a Samaria, eles davam a volta para não passar pela Samaria, dadas as circunstâncias que eles achavam que eles eram impuros. Que os samaritanos eram impuros, eles não poderiam se misturar. Então a gente percebe ali, tá vendo, que são pequenos caminhos. Olha lá naquela montanha, acredito que está dando para a gente ver, são caminhos que vão recortando as montanhas, né? Aqui a vista do alto, tá vendo? A vista aérea de Jericó, ou seja, aqui não está nem no cume da montanha, do que eles vinham, já vemos que é bem alto. Então foi nesse caminho, gente, que o samaritano encontrou ele. Não foi num caminho fácil dele socorrer.
se ele realmente não tivesse uma compaixão, uma força do bem muito grande nele ali, para ele poder se desapegar da necessidade dos objetivos, seja lá quais forças que ele teria para se deslocar, ele tinha uma compaixão íntima muito grande para ele poder parar, dado o caminho perigoso que ele também deveria saber que é, porque devido à rota comercial, esses companheiros que abordavam, era no intuito que de achar que tivesse algo de valor, já que era uma rota que poderia ter alguém levando alguma coisa para vender ou trazendo algum dinheiro que tivesse sido recebido de um trabalho. Então, o samaritano ele não temeu isso. Ele não temeu ser abordado, ele simplesmente se dedicou, olhou e viu. Porque o sacerdote levita olhou, mas verdadeiramente não viu. Não teve olhos de ver, né, que a gente fala. Não teve. Porque, na verdade, quantos de nós, né, quando a gente fez esse estudo, a gente pensou, poxa vida, será que quando eu passo perto de um irmão lá no centro de Niterói, será que eu estou pensando em andar com uma garrafinha d'água para poder dar para aquele que não bebeu água? E a gente começa a se cobrar. Que samaritano eu estou sendo ou não estou sendo? Será que eu estou vendo meu irmão que está passando fome e frio para auxiliar? Não só dar uma quentinha, não é isso. Às vezes, né, como nós já participamos de projeto no centro de Niterói, é sentar e ouvir. Nós nos lembramos de uma vez que nós fomos, o meu filho estava junto e a gente tinha levado quentinha, tinha levado algumas coisas com um grupo que participava de uma atividade dessas. E meu filho sentou e ele não saía de lá conversando com os companheiros de rua. E a gente quase indo embora já. E ele conversando. E aí a gente pensou no bom samaritano. Como é que esse sacerdote recebeu essa mensagem do bom samaritano? Já que eles não viam o samaritano como bom, que dirá digno. Vamos continuar. Aqui é Jericó. Né? Jericó era uma cidade mais rica, isso aqui fazia parte de uma construção de uma mansão, isso aqui era uma fonte que muitas pessoas iam, né, vamos dizer, os governantes em Jerusalém e outras elites iam para lá se banhar no inverno. Então, neste caminho, por que a gente trouxe para ilustrar? Porque neste caminho tinham pessoas das mais diversas naturezas. Não é a classe social que vai fazer a pessoa ajudar. Não importa se é pobre, se é rico, se é o trabalhador, se é o comerciante que foi para lá, se é o religioso, não está de acordo com o seu posto, está de acordo com o seu desejo. Está de acordo com a sua ação. Esse é o denário. A gente trouxe, a gente nunca tinha visto um denário, né? A gente sempre ouvia 2 denários, deu 2 denários lá na hospedaria. Esse é o denário, tá, gente? O denário era uma moeda utilizada à época e que equivaleria a 10 asses, que era uma outra medida monetária. Por isso 10 denário. Ele provém de 10. E denário depois vai dar origem à palavra dinheiro. Então isso daí acho que é uma curiosidade, mas que vale a pena para a gente poder saber, porque a história também faz parte do nosso estudo. E olha só, os 2 denários que o samaritano deixou lá na hospedaria não era qualquer coisa, gente. Um denário equivalia à época a 1 dia pago de um trabalhador. Olha só. Então ele teve desprendimento. A compaixão, a bondade, o olhar e o desprendimento de auxiliar aquele irmão. Esse é o Monte Gerizim, que é onde os samaritanos, né, ali é a vista, né, da Samaria, né, e no alto fica o Monte Gerizim, que é separado, né? Justamente eles separaram o templo deles do de Jerusalém.
E eles utilizam essa Torá com os 5 livros da Bíblia, que a gente trouxe ali também a imagem, né, para a gente saber como que era o costume dos samaritanos. Pode passar. E aí agora a gente sim vai trazer os pontos, que são os pontos, vamos dizer assim, que vão ajudar a gente a fixar, a entender, a levar com a gente os pontos que gravam o que é de importante nessa parábola. Ao selecionar um sacerdote e um levita como personagens da parábola, pelos conhecimentos religiosos que tinham, o Mestre Jesus procurou demonstrar que não basta ter o conhecimento da lei de Deus, mas é necessário cumpri-la e praticá-la no cotidiano, através da lei de amor e de fraternidade que ele nos veio revelar e exemplificar. A gente não contou o finalzinho da parábola, né? Faltou o finalzinho. Ele ficou, né, o nosso companheiro doente ficou lá na hospedaria e o samaritano foi embora. Mas Jesus estava conversando com o doutor da lei, gente. E aí? Qual foi o final? Jesus coloca para ele. E aí? Daqueles 3 companheiros, quem é que auxiliou o próximo? Quem é que teve compaixão? Ele não queria saber quem era o próximo? A pergunta não foi essa? E queria saber como é que alcançava a vida eterna? Quem era o próximo? Quem auxiliou o próximo? Quem teve compaixão? O samaritano. E aí, muito a contragosto, o doutor da lei teve que se dar por satisfeito. E aí Jesus, finalizando, Jesus fala: ide e faça o mesmo. Então, o final da mensagem do Cristo é clara: faça. Ele imprime ação. Não basta a gente ficar aqui conversando sobre as Escrituras, a gente falar sobre o que Jesus nos trouxe, a gente lê o Evangelho muitas e muitas vezes, se a gente não praticar. Ele espera de nós que a gente se espelhe nele, né? Até a gente tem uma música no final que fala um pouquinho disso. Jesus espera isso de nós, que sejamos espelho de suas ações, que possamos entender a intenção dele é ser exemplo pra gente. Claro, gente, que quando a gente viu lá no vídeo, né, espíritos de magnitude, né, Irmã Dulce, Chico Xavier, quem mais? Vou lembrar? Gandhi, o próprio Martin Luther King, que foi uma pessoa que se doou pelo outro assim demais, né? Vários outros ali que a gente viu. Madre Teresa de Calcutá. Então, eles são espíritos que já atingiram um patamar que nós ainda não conseguimos, mas podemos um dia conseguir. Ainda que não seja nessa encarnação, nossa finalidade é mirar lá. Só que a gente vai mirar como? Em pequenas coisas. A gente estava ouvindo um palestrante também falando sobre o mesmo tema, né? E ele falava assim, né? Será que eu sou um bom samaritano com o meu vizinho? Com a minha mãe? Com o meu irmão? Com o meu chefe? Com o meu colega de trabalho? Será? Como é que eu estou sendo? Eu estou sendo sacerdote ou eu estou sendo samaritano? Será que eu só estou vendo as Escrituras ou eu estou praticando? Então é muito interessante, porque a gente tem a oportunidade de praticar o que o samaritano praticou todos os dias. De repente não com essa magnitude que ele fez, mas com pequenos gestos, aqui mesmo na casa. Quando se forma a distribuição das bolsas, aquilo ali é um gesto de carinho, um gesto de amor, é um gesto de ajudar, de querer dar com amor, de querer fazer com que famílias sejam contempladas, que possam ser atendidas. Quem nunca? Hoje são essas famílias. Um dia pode ter sido nós.
E não sabemos se num outro momento, numa outra encarnação, seremos nós novamente. Às vezes é só um estágio. Hoje estamos estagiando, ajudando o outro, se temos essa capacidade, mas não é uma capacidade material não, gente. Visitar alguém no hospital precisa de dinheiro? Tá, dinheiro da passagem. Mas precisa de grandes posses? Mas precisa de grandes posses para visitar alguém no hospital? Não. Às vezes a gente está com alguém doente, a pessoa não está podendo cozinhar. A gente fazer uma comidinha e levar para alguém que está passando mal e de repente não tem alguém para ajudar. É simples. É simples. Isso ficou tão visível na pandemia, as pessoas indo ao mercado comprar alimentos para os idosos Que não poderiam sair e se colocar em risco. estavam na porta dos apartamentos. Eu achei isso. Eu lembrei da pandemia porque a minha filha teve a Covid, que ela trabalha na saúde, e eu desaparei no Rio e ela falou não, para eu não ir, eu sem saber como ela estava. Aí uma amiga lá do centro, lá mesmo em Bangu, foi, fez comida, levou para ela. Ela nunca mais esqueceu. Eu achei tão bonito ela falar assim, nunca vou esquecer aquela sopinha quando chegou. E a comida pronta. Eu passei por uma situação semelhante, só que eu acabei tendo uma pessoa para fazer para mim daqui mesmo. Mas uma amiga minha de Niterói, de Piratininga, falou assim: calma aí, você está com Covid, se você precisar, isso aqui eu faço uma panela de sopa e levo para você. Isso é agir como samaritano. É agir com compaixão, é agir com caridade, é agir com amor, é agir com fraternidade. Feito com ela, porque ela também teve a Covid, sabe? Isso é o que espera, o que Jesus traz nesse estudo, basicamente, é largarmos o egoísmo e privilegiarmos a compaixão e a fraternidade. Embora muitas vezes a gente é egoísta sim, acaba colocando o seu tempo de ir para o trabalho, o seu tempo de chegar em casa, o seu tempo de descansar, o nosso tempo para tudo. Mas o tempo para a fraternidade a gente corta, a gente diminui. A verdade é essa. Nós temos muito mais tempo para nós do que para o outro. E esses espíritos que a gente viu, muitas vezes tinham até muito mais tempo para o outro. O comportamento desses líderes religiosos que a gente viu, o sacerdote, o levita, demonstra maior preocupação com as questões dogmáticas e de culto do que com o amor, a caridade e a verdadeira essência das leis de Deus. Evidencia o cultivo do interesse pessoal, do egoísmo e da indiferença para com as necessidades dos que sofrem. O que quer dizer isso tudo? Eles priorizaram muito mais o conhecimento, a sabedoria, mas não priorizaram a prática da caridade, a prática do amor que está lá nas Escrituras. Hoje em dia a gente ainda vê isso nas lideranças religiosas, infelizmente. Há uma preocupação com o culto da prosperidade, com o enriquecimento, com ter carro, com ter casa, mas não se preocupa muitas vezes com o ser, com aquele companheiro que precisa doar de si. Muitas vezes isso acontece e se pensa muito no seu eu, no seu enriquecimento, na sua família, nos seus amigos. Um outro exemplo que Jesus trabalha nisso aí, que me veio agora. Quando o sacerdote lhe pergunta para Jesus quem é o próximo, também não foi em vão. Porque para ele, quem é o próximo, os judeus se relacionavam com os judeus. Só com quem comungava das mesmas ideias deles. O próximo para eles não seria o romano, o próximo para eles não seria a prostituta, o próximo para eles não seria o cobrador de impostos, o próximo para eles não seria o samaritano. Então foi uma pergunta capciosa. Ele queria ouvir o que Jesus ia falar. O próximo é o que está próximo de você.
É o que está no seu círculo? É o seu vizinho? É quem comunga dos seus ideais? Quem é o próximo? Nem sempre é fácil a gente ter um próximo que discorda de tudo de você. É verdade. Mas aí Jesus vem numa outra passagem e fala: amai os vossos inimigos. Então, a todo momento Jesus está tentando apontar e mostrar pra gente que não é fácil. Não é um caminho fácil. Mas é um caminho necessário. A violência. A gente vê um ato de violência, né, nesse percurso. E a violência que o viajante foi submetido é característica do mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina. Se nós não estivéssemos no mundo de expiação e provas, aquele cenário ele não iria acontecer. Se já estivéssemos no patamar vencido o estágio que a Terra está, só haveria o bem. Então, essa prática do mal, de violência, de machucar, de ferir o companheiro ou de deixar para lá o descaso, indiferença, né? Isso não existiria. Mas, infelizmente, ainda somos espíritos falhos, ainda temos muito que aprender. E essa cena não só lá acontece, claro, como ainda até a atualidade. Por isso, ainda estamos no estágio que estamos, mesmo depois de todos esses milênios que se passaram. Embora o samaritano seja rechaçado, né, colocado de lado pelos judeus, visto como um povo mestiço e com práticas religiosas duvidosas, ele prova que o que basta é o desejo de fazer o bem e colocar em prática as leis de Deus, através da caridade, da compaixão e do amor ao próximo. Ele fez o que tinha de ser feito. Ele fez, ele não pensou, ele colocou em prática. A gente vai ler um trechinho, acho que vai dar tempo, porque a gente tem um trechinho para ler e temos um videozinho, mas vai dar tempo sim. Aproveitando essa passagem aqui que a gente acabou de ler, esse último ponto, a gente trouxe uma fala de Paulo, né? Porque aqui ele fala que não basta conhecer as leis de Deus, mas é preciso praticar, ter a caridade, ter a compaixão, o amor ao próximo e fazer. Fazer o quê? O bem. E aí Paulo, em Tessalonicenses, segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, ele fala assim, é uma exortação, ou seja, um puxão de orelha, tá? Ele fala assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Por que ele puxa a orelha da gente? Pelo que a gente acabou de conversar. O que eu estou fazendo no meu tempo? Só para mim? O que eu dedico para o meu próximo? O que eu dedico para quem está ao meu entorno? Como é que são as minhas atitudes? Não basta a sua fé, mas as suas obras. Deixa eu puxar aqui que eu perdi um pedaço da folha, gente. Calma, vou achar. Até aqui. Nós trouxemos do Irmão X, né? Tá lá no livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X. Está no capítulo 15, Auxílio do Senhor. Por que a gente trouxe? É o Chico que é o que psicografa, né? O Irmão X, que é o Humberto de Campos, né? Ele faz uma mensagem justamente sobre a parábola do bom samaritano. E quando ele psicografa, né? O Chico psicografa, vem a mensagem desse companheiro, ele traz o que está por detrás das cortinas, ou seja, o que a gente não está vendo ali na parábola, e o que efetivamente a nível espiritual aconteceu. Então por isso que a gente quis trazer para ler para vocês, tá? Segundo aprendi, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões que o deixaram semi-morto,
apelou em prece muda para a bondade de Deus. Compadecido, o todo misericordioso expediu, sem detença, um mensageiro, que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O preposto da previdência, que é lá o espírito, né? O representante que Deus mandou, um espírito, tá, gente? Que veio auxiliar. Ele colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele no piedoso mistério, ou seja, o espírito enviado lá por Deus, diante da prece do companheiro caído, ele veio para auxiliar, mas ele dependia de um humano para poder auxiliar aquele irmão. Justamente um sacerdote de grande ciência nas escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da bênção tentou induzi-lo à benevolência. Está lá o espírito vibrando lá para o sacerdote ajudar. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de apressar o passo e seguiu adiante. Logo em seguida, veio um levita, igualmente culto. Apareceu no sítio, lá no local, né? E o benfeitor das alturas rogou-lhe cooperação, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental. De novo, o espírito estava lá tentando intuir aquele irmão e nada. Mas um samaritano desconhecido, que viajava sem qualquer rótulo que lhe honorificasse a presença, ao passar ali, assinalou no coração o pedido que aquele emissário divino estava fazendo. E deixando-se tomar por súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas e logo após, acomodando-o no cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e antes de partir, responsabilizou-se de modo espontâneo por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente à expectativa do enviado que viera praticar a beneficência em nome de Deus. Então, gente, aqui a gente vê que o plano espiritual está trabalhando juntinho ali, né? Então, por isso que a gente quis trazer o quanto é importante a prece, ó. Mesmo na hora que ele foi lá, caído no chão, ferido, ele é espírito. Ele se volta em prece. E a prece é atendida. Ele não fica abandonado. Tem a primeira tentativa, tem lá com o levita também não para, mas o samaritano, sem rótulos, né? Também a ver com o nosso vídeo lá. Não era ilustre, não tinha rótulo, mas fez o bem. Agora vamos pro vídeo. Então, a gente trouxe um videozinho, é curtinho. Acho que vai terminar certinho pra gente. É 3 minutinhos e pouco. Ele tem uma música evangélica ao fundo, né? Eu que gosto de cantar, aquela Você é o espelho. Todo mundo conhece. Traz uma música evangélica ao fundo, e a ideia é essa mesmo, é ser a música evangélica, que nós precisamos ser espelho do Cristo. Espelho de suas ações e de suas atitudes, não é isso? E aí, na verdade, isso foi uma montagem, né? Acredito que até alguém de alguma igreja realmente evangélica que tenha feito esse vídeo. E eles fazem uma adaptação do samaritano, da postura do bom samaritano para os dias atuais. Então a gente quis trazer, porque a gente vê que é uma atitude simples e o nosso olhar ainda é um olhar preconceituoso, porque o companheiro que para ajudar
muitas vezes é visto de forma pejorativa, visto com olhos tortos, que nós ainda temos uma série de preconceitos com relação a várias categorias de gente no nosso planeta. Então esse vídeo vem mostrar mais ou menos isso. Qualquer um pode ser o bom samaritano, só resta querer e agir. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orar. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete, levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Vou ficar desidratada hoje. Gente, obrigada. Hoje foi... hoje foi dia mesmo. Beber bastante água depois. É isso. Que a gente possa refletir na imagem do Cristo, né? Que a gente possa, mesmo diante dos nossos erros, dos nossos tropeços, que somos falhos, que a gente não desista, que a gente continue fazendo um trabalho de formiguinha, que não muda de uma hora para outra, mas em algum momento precisa mudar, precisa ter o começo, né? Para a gente subir uma montanha, precisa do primeiro passo. Que a gente possa sempre dar um passo, pelo menos.